Se a notícia de ontem foi a Polícia Federal indo para a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, fazer busca lá relacionado a superfaturamento de produtos médicos, de hospital de campanha durante a pandemia, a notícia de hoje é que a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que ontem está causando hoje, indo na casa de influenciadores bolsonaristas, youtubers bolsonaristas, por causa da CPMI da fake news. Eu vou ler para vocês aqui o começo da reportagem da Folha de São Paulo, que fala sobre isso. A manchete é: Roberto Jefferson, Luciano Hang e ativistas bolsonaristas são alvos de operação contra a fake news. A Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, dia 27, ou seja, hoje, no chamado inquérito das fake news, que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministros do STF. Políticos, empresários e ativistas bolsonaristas estão entre os alvos da investigação. Policiais buscam provas nos endereços do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, do dono da van, Luciano Hang, e de assessores do deputado estadual paulista Douglas Garcia, do PSL. O principal foco da operação é um grupo suspeito de operar uma rede de divulgação de notícias falsas contra autoridades, além de 4 possíveis financiadores dessa equipe. E daí eles falam aqui embaixo, quem são as pessoas suspeitas aqui. Então, além do Luciano Hang, o Edgar Corona, que é o dono da rede de academias Smart Fit, o investidor Otávio Oscar Facouri. Você teve operações no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Alguns nomes de influenciadores aqui envolvidos nisso incluem o Alan dos Santos, que é quem toca o Terça Livre, que é uma plataforma, um canal bolsonarista e que está na mamata agora no governo federal. Você tem também a Sarah Winter, assessora da Damares, e que estava liderando o grupo paramilitar 300 do Brasil. Além disso, você tem o humorista Rei Bianchi, o Marcos Domingos Belisa, do Nas Ruas, o Bernardo Kister, Olavista, também canal no YouTube, e Marcelo Stachin. Além disso, tem também o comandante Winston, que também tem um canal no YouTube, e alguns parlamentares também estão na mira dessa investigação. Então inclui aqui Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Júnior do Amaral, o príncipe Luiz Felipe Orleans de Bragança, e também deputados estaduais Douglas Garcia e o Gil Diniz, que é o carteiro reaça. Todos eles do PSL, todos eles da base bolsonarista e todos eles praticamente que se elegeram na cola do bolsonarismo também e da popularidade do Bolsonaro. É importante ressaltar que esse inquérito aqui ele só começou de fato não porque as fake news são corrosivas para a democracia, não porque o Bolsonaro usou fake news para se eleger, mas porque elas chegaram a ministros do Supremo. Então o STF se movimentou depois que se tornaram alvos disso também. A impressão que eu tenho, pessoalmente aqui, é que a Polícia Federal ela tirou com uma mão e dá com a outra. Então ontem ela foi lá e pareceu atuar como polícia política do Bolsonaro, indo atrás de um governador que tem criticado bastante o Bolsonaro agora, que é o Witzel, e agora vai atrás da base bolsonarista, ou seja, vai atrás de influenciadores que ainda hoje dão suporte ao Bolsonaro. Pessoas que estão totalmente fanatizadas e fanatizando os outros também, e que se beneficiaram desse momento. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é explicar um pouquinho o que aconteceu, como foi esse procedimento das fake news e desses influenciadores bolsonaristas. Alguns foram visitar o Bolsonaro semana passada, estiveram lá no palácio junto com ele, como a Paula Marisa, por exemplo, foram visitar o Bolsonaro. Esses influenciadores, eles foram cruciais para a eleição do Bolsonaro. Foram eles que consolidaram a imagem dele nas redes sociais, incluindo o próprio Nando Moura e Diego Rox, que foram 2 canais que eram mencionados pelo Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018 como canais confiáveis de informação. Hoje, esses 2 canais criticam o Bolsonaro, mas eles fizeram parte dessa base de apoio online do presidente, ou do candidato na época, do candidato à presidência. Então, a gente não pode desprezar o impacto que esses grupos tiveram no convencimento das pessoas, seja através do YouTube, do Twitter, do Facebook e, principalmente, eu acho que talvez o espaço mais difícil de controlar seja o WhatsApp, no qual você tem correntes bolsonaristas, grupos bolsonaristas que veiculam e propagam mentiras escabrosas lá. A base disso, a base desse comportamento online dessas pessoas, que inclui todos esses aqui, incluindo o próprio Nando Moura também, que foi um que atacou o STF, vale mencionar que em 2018 falou que tinha que fechar o Supremo. Então, incluindo todas essas pessoas aqui, a base deles é uma estratégia essencialmente olavista, ou seja, tem o Olavo de Carvalho na gênese desses grupos. O que acontece? O Olavo de Carvalho é alguém que trabalha com base essencialmente na difamação e na destruição de reputações. E com mentiras, delírios,
teorias conspiratórias. É alguém que trabalha com base na mentira, na distorção da realidade. Ele tem uma frase que ele diz, que ele atribui ao Lenin, de que você não deve destruir as ideias do seu opositor, que você não deve confrontar aquilo que ele diz, mas você deve confrontar o próprio opositor. Que a disputa política não é uma disputa de ideias, mas uma disputa de grupos. Então, você tem que destruir a pessoa. E é o que o Olavo de Carvalho faz. E os olavistas também, porque boa parte dessas pessoas aqui mencionadas, boa parte desses bolsonaristas, são, antes de tudo, olavistas. São discípulos do Olavo de Carvalho, estudaram as ideias deles, as táticas dele. Ou seja, a ideia por trás desse movimento não é confrontar ideias, é destruir a oposição. Então, essas fake news, em essência, eles têm a intenção e o propósito de destruir a pessoa alvo daquela mentira. Então eles vão lá e selecionam uma figura pública, uma figura política, um intelectual, um professor, e eles criam uma série de mentiras sobre aquela pessoa que vão colando atributos negativos nela. Eu já falei sobre isso várias vezes para vocês, que é uma falácia lógica, que é uma variação do ad hominem, que se chama envenenando o poço, que é quando você contamina tudo que a pessoa disser. Então, você já não ouve mais o seu opositor porque aquela pessoa é impura, aquela pessoa é indigna, aquela pessoa é burra, aquela pessoa tem algum atributo negativo que você não para ouvi-la. E eles fizeram isso durante a campanha eleitoral contra a oposição política, obviamente. Faziam contra o PT, faziam contra o Haddad, contra a Manuela Dávila, contra Jean Willis, que foi um grande alvo de difamação desses grupos, contra ministro do Supremo, contra outros deputados, contra a Débora Diniz, que a gente entrevistou aqui também, que é uma professora universitária que foi alvo tremendo desses grupos, teve que ir embora do Brasil por causa de ameaças. Ou seja, eles escolhiam alvos estratégicos que representavam valores dos quais eles discordavam e a estratégia fundamental era de destruir a reputação daquela pessoa. Ou seja, envenenando o poço. Assim, ninguém ouviria aquilo que eles têm para falar. Quando você pensasse em Jean Willis, você já pensava numa série de atributos negativos e você nem sequer teria vontade de saber aquilo que o Jean Willis defende. Uma tática de destruição da oposição. Uma vez que eles entram no poder, uma vez que eles entram na presidência, começa gradualmente um afastamento de alguns políticos, de algumas figuras do bolsonarismo. Começaram a perceber, não posso dizer que eles perceberam o erro que eles fizeram, mas eu acho que começaram a se tornar alvo de ataques internos mesmo, de uma disputa interna pelo poder, que é a dinâmica básica do poder. A pessoa que ajuda você a chegar ao poder, geralmente não é a pessoa que mantém você no poder. Então o Bolsonaro compreendeu que para poder se consolidar na presidência e no poder e naquilo que ele deseja, ele teria que renovar uma parte desses apoiadores. Então a disputa passou a se tornar interna entre a direita ou entre a extrema-direita. Aqueles que, no começo, contribuíram para a ascensão do Bolsonaro passam a se tornar alvos também desses ataques. E o que a gente viu em 2019 e 2020, em grande parte, foi um ataque imenso desses grupos bolsonaristas contra próprios direitistas, contra próprios bolsonaristas. A gente viu, por exemplo, contra Joyce Hasselmann, a gente viu contra Alexandre Frota, a gente viu contra Janaína Pascoal, a gente viu contra várias outras figuras da extrema-direita ou da direita brasileira. Contra o MBL também, um grupo que contribuiu para essa ascensão, um grupo que contribuiu para essa tática também de destruição de reputações e que se torna alvo posteriormente desse tipo de tática. E é justamente uma estratégia utilizada para demarcar território. Eles precisam consolidar o núcleo duro, o núcleo fanatizado, o núcleo radicalizado e assim repelir qualquer um que possa ameaçar esse poderio deles, ameaçar esse domínio deles, ou que demonstre uma hesitação. Derrapou ali no quiabo, eles vão lá e atacam a pessoa e afastam, fritam a pessoa publicamente, a um ponto que ela é obrigada a se afastar e passa a se tornar também contaminada. Ou seja, Alexandre Frota você não pode ouvir mais porque Alexandre Frota fez certas coisas. A Joyce Hasselmann também, e assim por diante. O Bebiano, o General Santos Cruz e outras figuras que integravam governo, às vezes, e que foram fritados publicamente. A gente tem visto agora, nesse exato momento, o que eles fazem com o Sérgio Moro também. O Sérgio Moro, uma figura que era heróica para os bolsonaristas, uma figura legendária no lavajatismo, ele vai lá, integra o governo Bolsonaro, se torna um dos pilares do governo Bolsonaro, e quando ele vai lá e pede demissão e revela que o governo Bolsonaro tem os seus podres também, que a gente sabe que tem, e é muito mais do que isso, quando ele vai lá e revela os seus podres, o grupo bolsonarista passa a atacar e tentar queimar a imagem do Sérgio Moro, que já está queimado, convenhamos aqui. Acho que nesse período que a gente tem visto já essa exposição do Moro como oposição ao Bolsonaro agora, né, revelando segredos internos do governo Bolsonaro, ele já perdeu bastante, na minha leitura pelo menos, a credibilidade dele.
Eles estão conseguindo, de fato, trazer certos elementos e colar, seja verdade, seja mentira, colar certas características negativas no Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro já não seja mais o herói da extrema-direita. Agora não, agora ele é o inimigo, agora ele é um infiltrado, é um quinta coluna que quer destruir o bolsonarismo. E isso vai acontecer muito mais vezes ainda. A gente só está vendo o começo desse processo. Certamente, muitos que apoiam o Bolsonaro hoje, que são fanáticos do Bolsonaro hoje, amanhã vão ser os inimigos do Bolsonaro também. Vão ser queimados por esses fanáticos, por esses zelotes bolsonaristas. Existe uma mentalidade, existe uma concepção de que esse tipo de tática utilizada agora, de fato, surgiu com grupos de esquerda anteriormente. É uma hipótese levantada, algumas pessoas defendem isso. Por exemplo, você tem o Slavoj Žižek, que é um filósofo marxista esloveno, que diz que boa parte dessa reação da extrema-direita agora vem por causa de grupos da esquerda, grupos que bateram pesado em certas pautas e que foram alienando a parte do público, foram alienando uma base trabalhadora da esquerda e foram criando esse espaço de disputa dentro da extrema-direita. Na minha leitura, pelo menos, a gente tem disputas de ideias, na verdade, muito mais do que aquilo que o Olavo diz, né, que são disputas de grupos, são disputas de posturas civilizatórias. De um lado, uma postura de tolerância, de aceitação do outro, de respeito à diversidade, e do outro lado, uma disputa por manter certas tradições que são excludentes em sua essência. E, em alguns casos, tradições bárbaras também. Então é uma disputa de espaços isso aqui, e de fato você vê esse pêndulo oscilando de um lado para o outro na história. Só que em alguns momentos particulares isso descamba para um extremo e acaba, de fato, corroendo totalmente o debate público. Eu preciso insistir aqui nesse ponto que essa disputa que se dá agora na direita, e certamente esse inquérito agora parte de informações privilegiadas de muitas pessoas que compunham esse núcleo anteriormente, pessoas que sabiam dessas informações e que passaram para os investigadores, acontece porque eles já conseguiram queimar a esquerda. A esquerda já está detonada, a esquerda já está contaminada totalmente. Na cabeça de um brasileiro hoje, quem é de esquerda é impuro, é indigno, é sub-humano. É realmente um trabalho de desumanização da oposição. Isso foi bem feito e, nesse momento, cabe à esquerda recuperar a sua imagem e tentar resgatar o seu espaço que foi perdido. Essa briga interna na direita se dá justamente porque esse é o espaço de disputa deles. Um bolsonarista sabe que ele não vai conseguir arrebanhar alguém de esquerda para suas fileiras. Eles sabem disso. Eles sabem que eles não vão pegar um petista para se tornar bolsonarista. Eles sabem que eles não vão conseguir pegar alguém do PSOL ou algum comunista para virar bolsonarista. Eles sabem disso. Eles sabem que quem é de esquerda já está fechado naquele grupo e que não vai transitar para a extrema-direita. Então a briga se dá nesse espaço do extremo com a direita moderada. Então, ao fazer esse trabalho aqui, eles estão tentando parasitar, por exemplo, seguidores do MBL, tentando parasitar seguidores de outros deputados eleitos com base no bolsonarismo, tentando parasitar eleitores do Dória, do Witzel ou de outros representantes desses grupos. Porque esse é o espaço de operação deles. Eles não precisam ter a maioria dos votos, eles não precisam ter a maioria do apoio da população. Basta ter um núcleo duro, fixo, de 30%, que ele se mantém aí por muito tempo conquistando espaço político e dominando o debate. Porque eles são muito barulhentos. E é importante ressaltar também mais um detalhe, eu já percebo isso há um tempo, que elementos da esquerda compreenderam esse jogo de destruição de reputação, de destruição do outro, de ataque à pessoa e não às ideias, e tem feito de maneira bastante eficaz na esquerda também, disputando espaço com influenciadores ou com pensadores de centro-esquerda. Então você tem grupos radicais ou fanatizados que fazem isso, tentando corroer parte do centro-esquerda. Então, a mesma dinâmica que a gente vê entre extrema-direita e centro-direita, a gente vê também do outro lado entre alguns influenciadores de esquerda com esquerda moderada. Isso tem sido feito do mesmo modo, com as mesmas táticas, com os mesmos elementos, com retóricas parecidas e com finalidades parecidas também, que é a consolidação de poder. Consolidação de posição é fechar um grupo radical de seguidores, fechar um grupo engajado de seguidores que não questionem muito suas posições e nem suas críticas. Como diz o Olavo de Carvalho, o embate não é de ideias, mas é de grupos. Então eles compreendem essa dinâmica e trabalham do mesmo modo, com base em difamação, com base em distorção do pensamento do outro, com base em mentiras muitas vezes, com base em ataques baixos, ou seja, isso tem sido reproduzido. Talvez porque compreendam como funcionou na extrema-direita, a gente pode aplicar também. Ou justamente porque você tem esses espaços de mobilidade aqui, vai para um lado do momento, vai para o outro lado do outro momento, e as táticas e as estratégias são recorrentes e acabam sendo repetidas. Eu quero mencionar aqui um outro artigo da Folha de São Paulo sobre uma filósofa alemã, que é a Caroline Emke. A manchete é: imprensa é ingênua ao dar espaço excessivo a propagadores de ódio, aponta a filósofa. Estão falando aqui sobre o livro dela que ela vai lançar agora, né, que se chama Contra o Ódio, e no qual ela fala justamente dessa corrosão do debate público e como a gente é levado agora a um empobrecimento intelectual tremendo, justamente com base nesse tipo de comportamento que se dá majoritariamente nas redes sociais. Eu quero ler um trechinho aqui
da reportagem no qual fala o seguinte, que ela diz que o risco da ascensão, na Europa pelo menos, né, eu entendo aqui, né, o risco da ascensão da extrema-direita e de partidos nazistas ou de partidos fascistas, racistas ou que sejam contra minorias, ainda parece estar distante. Ela diz o seguinte, os partidos de extrema-direita não são maioria ainda. Ideologias racistas, homofóbicas e transfóbicas ainda são apoiadas apenas por uma minoria da sociedade civil, afirma a filósofa. Mas ela acrescenta que a imprensa tem sido ingênua ao dar espaço excessivo a esses movimentos, tornando-se cúmplice na normalização e na legitimação do ódio, a exemplo de programas de TV que apresentam políticos bizarros como se fosse entretenimento. E aqui ela descreve, na verdade, basicamente o que aconteceu tanto com o Trump nos Estados Unidos, o espaço midiático que ele conquistou, né, que ele capturou, na verdade, ele sequestrou o espaço midiático e todo mundo só falava do Trump, e no Brasil também. O Bolsonaro é apresentado como uma figura bizarra, aparece no Super Pop, aparece no CQC, e depois vai conquistando esse espaço mais sério, mais legitimado, a um ponto de se tornar presidente. Então aquilo que parece longe acontecer na Europa, no Brasil já é uma realidade. Então isso aconteceu no Brasil. E como eu disse já em outro vídeo, o Brasil hoje é um balão de ensaio, é uma pista de testes para a extrema-direita. Aquilo que funciona no Brasil vai ser reproduzido fora. E quanto mais as pessoas utilizarem o ódio, e aqui é disseminado, aqui não se trata apenas de extrema-direita não, aqui é disseminado o ódio como ferramenta de combate, o desprezo ao outro, a desumanização do outro, ataques virulentos, redução da qualidade do debate, quanto mais se tornar habitual, pior vai ser. Eu adoraria ver uma solução, uma saída, mas eu não vejo. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais pessoas se radicalizando, aumentando o tom no discurso, na violência, na agressividade, no deboche, e isso é péssimo. Isso é péssimo. Se você se considera reflexivo, o primeiro passo é você pensar se vale a pena acompanhar pessoas que utilizam a linguagem do ódio como linguagem de comunicação. E, quando ela fala de TV aqui, na hora eu pensei também na CNN, que vem uma emissora aqui que vem justamente o tempo todo contrapor duas posições, uma que parece racional e uma bizarra. Daí o que a gente percebe é uma naturalização, uma legitimação desse debate bizarro. É como se essa pessoa ali que é contraposta ali, pega Osmar Terra, por exemplo, para debater coronavírus, você vai legitimando esse tipo de retórica negacionista da ciência, obscurantista, atrasada e perigosa muitas vezes, que leva à morte de pessoas, que leva à perseguição de minorias, que leva a uma corrosão da democracia. Então é importante ressaltar, nós, espectadores principalmente, né, de televisão, de YouTube, também somos responsáveis por aquilo que a gente consome, aquilo que a gente veicula por aí, aquilo que a gente compartilha com os outros. Quanto mais espaço te der para o ódio, para a violência, para a agressividade, para o deboche, pior vai se tornar o debate público. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês acompanharam agora essa ação da Polícia Federal hoje contra influenciadores bolsonaristas, deputados e figuras públicas. O que você pensa sobre isso? Se vai avançar alguma coisa? Se vai prender alguém? Se alguém vai ser punido por isso? E também sobre esse ponto aí da linguagem do ódio, da violência, como isso é corrosivo para o debate público e principalmente para a democracia e para a interação entre os outros, né? Como a gente lida com o próximo, se esse é o melhor modo de você tentar solucionar problemas. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, o vídeo no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!